meus amigos! Everton Silva, mais uma dica do especialista para vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto que está na mídia aí, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? É uma lei que veio aí, modificou bastante a rotina das empresas, né? Das pessoas jurídicas, que de alguma forma agora precisa controlar e restringir o acesso, né? Ela tem a responsabilidade de restringir o acesso a essas informações e muitas vezes nem manter esses dados é, é, registrados, né, no sistema para que ninguém tenha acesso e não haja divulgação desses dados. Claro que existe um consentimento, pode haver um consentimento do cliente, então existe toda uma parte de contrato para controle dessas informações. E a ideia desse vídeo de hoje é mostrar o quanto o SAP está preparado para atender essa legislação, né? Então, eu vou mostrar uma coisa bem bacana, que é um módulo dentro do SAP só para gerenciamento de proteção dos dados, né? No Brasil, a lei está ficando muito forte agora, mas isso já era forte em outros países, né? Principalmente na Europa, era muito forte essa questão de proteção dos dados pessoais, tá? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é o quanto o SAP pode oferecer para vocês esse tipo de controle, esse tipo de gestão dos dados de pessoas físicas dentro do sistema, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então, aqui, pessoal, já estou utilizando o SAP versão 10, último patch level, e a gente precisa ativar esse recurso dentro do SAP. Como que a gente faz para ativar esse recurso? A gente vai aqui no menu do SAP, vai em administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa. Aqui nos detalhes da empresa, na aba inicialização básica, a gente tem a opção aqui embaixo, ó, permitir gerenciamento de proteção de dados pessoal. Tá? Então, para conseguir fazer as proteções, e a gente vai ver o que isso vai gerar dentro do SAP, a gente vai ter que marcar esse carinha aqui. Então, eu vou selecionar, no meu caso já está selecionado, vou dar um OK. Quando você habilita esse cara, ele vai gerar mais um menu dentro do sistema. Aonde? Aqui em administração utilitários, ele vai habilitar aqui este menu aqui, ó, ferramenta de proteção dos dados, tá? Clicando aqui, ele vai ter aqui o gerenciamento dos dados pessoais, o assistente de gerenciamento, que é onde você vai restringir ou não, bloquear, criptografar as informações dentro do banco, e aqui a questão de logs de acesso para saber quem que teve acesso a determinada informação através do assistente de gerenciamento, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho de gerenciamento de dados pessoais. Aqui, por padrão, então isso aqui não fui eu que fiz, a SAP disponibiliza por padrão dados que ela identifica como pessoal, confidencial e não pessoal, já para trabalhar dentro do assistente de gerenciamento de proteção. E aqui é onde você pode mudar ou não a informação. Você pode definir, conforme as autorizações dos usuários, permitir ou não ver determinada informação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Por exemplo, a gente tem aqui a informação do e-mail. Eu coloquei aqui, o SAP entende que o e-mail é uma informação pessoal, que deveria ser restringida o acesso dessa informação. Mas eu quis colocar aqui que não, o e-mail eu não quero criptografar, eu não quero limitar que essa informação chegue, por exemplo, aos meus usuários comerciais, por exemplo. Eu quero que tenha essa informação e o cliente permitiu que essa informação seja visualizada, tá? Poderia deixar como pessoal e lá no assistente não restringir para aquela pessoa. Mas eu vou colocar aqui, no cenário global, o e-mail não é uma informação pessoal relevante, tá? Mas todos os outros, nome, telefone, se tivesse CPF, tudo aqui iria ficar restrito a acesso dessa informação dentro do sistema, tá? Então, se a gente for passando aqui, ó, tem vários campos, principalmente onde o SAP identifica que são dados sensíveis, né? Marcados como pessoal, não confidencial. E aqui, ó, aproveitando, a gente tem aqui o caso do confidencial pessoal. Everton, qual que é a diferença do pessoal e do confidencial pessoal?
A diferença é o seguinte, quando ele está pessoal, o SAP, né, nesse campo aqui, ele ainda não criptografou a informação no banco de dados. Ela está visível, se a gente consultar o banco de dados, essa informação está visível para ser consultada. Porém, quando você parametriza que ela é confidencial pessoal, dentro do SAP, dentro do banco de dados, essa informação não consegue ser extraída através de consulta no banco de dados. Tá? Se você fizer um select lá na tabela, você não vai conseguir ver qual é essa informação dentro do banco de dados. O SAP vai encapsular, ele vai criptografar aquela informação. E somente superusuários conseguirão ter acesso a essa informação. Tá? E a gente vai ver depois na questão do banco de dados. E aqui embaixo você consegue sim criar outras, né? Então aqui tem todas as tabelas onde o SAP identifica que possa ter dados pessoais e que você possa querer restringir essas informações. Inclusive campos de usuário você vai conseguir incrementar aqui também, tá? No nosso caso aqui eu vou deixar o padrão do sistema. Você tem aqui algumas opções de assistente, né, para marcar tudo como não pessoal, marcar tudo para padrão de classificação do sistema, ou mudar todos os campos de usuário para não pessoal. Então tem algumas funcionalidades aqui que auxiliam no dia a dia, tá? E aí a gente vem para a ferramenta mais importante, que é o assistente. O que é o assistente? O assistente é onde você vai fazer a gestão da informação dos dados, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui um cenário, vou iniciar uma nova execução, vou criar aqui dica do especialista, tá? E vou dizer o seguinte, ó, olha o que o sistema me dá, ele me dá várias informações, eu quero tirar um relatório de quais são os dados pessoais dentro do sistema. Então eu vou colocar aqui os dados pessoais, vou dar um seguinte, então você consegue ver aqui dentro do sistema tanto os dados pessoais de cadastro de usuário, de colaboradores, de parceiros de negócio, de contatos do parceiro de negócio, isso é muito legal, tá? Parceiros de negócio externo, que aí depende de como está a configuração do sistema, e aqui você tem uma questão de pesquisa por um nome específico e assim por diante. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, contatos do parceiro de negócio. Você pode incluir o que já está desbloqueado, né? Então, ele vai mostrar aqui, ó, tudo isso aqui são pessoas de contato que dentro do SAP não estão bloqueadas ainda, né? As informações estão visíveis, né? E se a gente procurar só por aquilo que está bloqueado, ele não vai trazer nada, né? Porque eu ainda não bloqueei nenhum usuário, tá? Então vamos voltar aqui o assistente. Você tem a opção de limpeza dos dados pessoais, né? Então aqui o que vai acontecer? Por exemplo, eu pedi uma informação para o usuário num portal, por exemplo, que ele colocasse o CPF para que a gente fizesse uma consulta no Serasa. Essa informação veio dentro do sistema, eu fiz a consulta no Serasa, e aí depois que eu consumi essa informação e obtive o resultado, o cliente pode exigir que eu elimine essa informação do banco de dados. Então eu poderia vir aqui e fazer uma limpeza, por exemplo, do CPF dos dados pessoais do cliente, tá? Vou voltar aqui. Voltei um pouco demais, né? Vou voltar aqui de novo, fazer aqui execução dica do especialista. Tá, vamos ver as outras opções. Então você tem aqui a opção de bloquear os dados pessoais, que é o que a gente vai fazer aqui. Você tem como desbloquear os dados pessoais. Você tem como determinar o que é pessoa física dentro do sistema, justamente para haver aquela confidencial, né? Aquelas informações confidenciais sensíveis lá, para ver a criptografia dos dados no banco de dados. E você pode reverter a determinação de pessoa física. Você pode dizer que aquele cara não é mais pessoa física, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, o mais interessante, é a questão de bloquear os dados pessoais. Então, pessoal, a gente vai, para o vídeo não ficar longo, né? A gente vai fazer assim só a parte de bloqueio dos dados pessoais, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, antes de bloquear os dados pessoais, eu vou determinar que todos os meus usuários dentro do SAP são pessoas físicas, tá? Então, eu vou vir aqui dar um seguinte e vou pegar aqui os meus usuários cadastrados no SAP, vou selecionar todos aqui e vou
selecionar. Aqui já está marcado, ou seja, eu vou definir todos os meus cadastros de usuário dentro do SAP como pessoa física, tá? Precisa estar definido como pessoa física para a gente conseguir fazer esse procedimento. Eu vou dar um seguinte, tá? Ele está dizendo aqui que ele vai transformar esses caras. Vou dar um seguinte e vou executar. Vou pegar aqui, ó, executar. Não, aqui, seguinte, sim. Então lá, ó, o sistema com sucesso transformou todos em pessoa física, tá? Vou fechar, vou abrir aqui de novo o assistente e agora a gente vai transformar os dados desse usuário. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui iniciar uma nova execução, bloqueio, dica do especialista. Vamos selecionar aqui que a gente quer bloquear os dados pessoais. Vamos dar um seguinte aqui. Vamos selecionar só os usuários que não estão bloqueados. Então, aqui agora aparece todos os usuários. Vou selecionar. Por que tem alguns usuários que não apareceram? Porque são usuários super usuários, né? Então, vai aparecer os dados. Vou dar um seguinte aqui. Tá? Então ele vai trazer aqui, ó, dentro, lá naquela tela, lá, vamos voltar aqui, ó. Aqui dentro da tela de gerenciamento de dados, a gente definiu alguns dados no cadastro do usuário, tá? Então no cadastro do usuário vai ter alguns dados que foram definidos como dados sensíveis. Vamos ver se a gente acha aqui os dados de usuário. Então tá aqui, ó, os dados de usuário, que são esses daqui são de logs de acesso. Então esses são os dados do usuário que estão dentro da regra onde eu posso bloquear ou não, restringir o acesso aos dados. Tá? Então, foi esses dados que ele mostrou para mim. Olha, vai ser restringido todos esses dados. Mas vocês lembram que o e-mail eu coloquei para não restringir, né? Então, ele está trazendo aqui que todos esses dados são relevantes, mas o e-mail ele não vai restringir. Vou dar um seguinte aqui e vou executar o processo. Então lá, ó, ele fez todo, inclusive o código do usuário ele criptografou, tá? Porque eu não marquei lá, poderia ter deixado o código sem descriptografar, mas ele criptografou. E aqui está o resultado de sucesso. Agora vem a parte mais legal, pessoal, porque agora, dentro do SAP, você não consegue mais ter acesso às informações, tá? Então, olha só, ele criptografou o código, porque eu coloquei que era sensível, tá? Poderia ter tirado. Criptografou um nome, então eu não consigo mais ter acesso ao nome, tá? Várias informações que seriam importantes do usuário. Ó, aqui ele trouxe o nome do colaborador. Por quê? Porque eu não bloqueei os dados do colaborador. Eu bloqueei os dados do cadastro do usuário, tá? Mas o e-mail aqui, ó, ele tá bloqueado. Por quê? Porque o e-mail que eu coloquei lá foi da pessoa de contato e não do cadastro do usuário. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá no assistente, vamos fechar aqui, vamos voltar no assistente, opa, vamos no gerenciamento e vamos lá nos usuários, nos dados do usuário. Então aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o usuário, eu tenho e-mail, eu tenho assinatura, o nome, o código do usuário. Então eu vou dizer que o código do usuário não é um dado pessoal, tá? É um código de login, eu quero que apareça lá para eu saber quem que é. Então eu vou atualizar aqui, ok? Vou vir aqui no meu gerenciamento, vou dar o seguinte, vou iniciar uma nova execução, não vou mudar o nome ali, deixa do jeito que está. E vou em desbloqueio de dados pessoais, tá? Vou seguinte, vou aqui nos usuários, vou selecionar os usuários que estavam criptografados, tá? E vou dar um seguinte, executar, seguinte, ele vai voltar. Então, ou seja, ó, entrei aqui no cadastro, olha, tá aparecendo lá o colaborador, tá aparecendo o e-mail, o código, o nome, se tivesse outras informações estariam aparecendo aqui. Só que agora eu vou bloquear tudo de novo, mas o código a gente colocou que ele não é um dado sensível, eu quero que ele apareça lá para a gente consultar e tudo mais, tá? Então vamos de novo iniciar uma execução e vamos colocar aqui bloqueio de usuário, tá? E vamos colocar aqui que é bloqueio. Seguinte,
De quem? Dos usuários, incluir os usuários que não estão bloqueados. Vou selecionar aqui, dar o seguinte, vou dar o seguinte novamente, ele vai mostrar quais são os dados que tem dentro do cadastro que poderão ser bloqueados. O código não vai ser, porque a gente definiu que não é para bloquear o código. A gente vai marcar a execução e vai executar. Então, olha, bloqueou novamente os dados, mas olha que legal, o código não está mais bloqueado. Então, se a gente entrar no cadastro, eu consigo ver o código, mas não consigo mais ter acesso a e-mail, ao nome, que são dados que a gente definiu como sensíveis lá. Se eu tivesse colocado no colaborador também a informação do primeiro nome, último nome, nome do meio, também não iria aparecer a informação aqui, tá? Aqui a gente só restringiu o cadastro do usuário e não o cadastro do colaborador, tá bom? Então, pessoal, é uma ferramenta extremamente importante dentro do SAP para atender a legislação. Isso aqui, existem outras ferramentas dentro do sistema, como a modelagem da UI, onde você consegue ocultar os campos, mas essas informações ainda continuarão disponíveis no banco de dados, né? Então, por exemplo, ó, se a gente pegar aqui uma consulta no banco de dados e consultar o OSR, que é a tabela de usuário, você vai ver que ó, os caras que a gente criptografou, você não consegue consultar nem no banco de dados, né? As informações estão criptografadas. Você só consegue consumir isso aqui se você descriptografar, for lá e desbloquear o acesso à informação. Então, isso é extremamente importante. Mas sim, existem outras ferramentas, autorizações de usuário, bloqueio de UI, tudo mais, para que você chegue nesse resultado de restrição dos acessos. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Essa é uma dica muito legal, espero que vocês tenham gostado. O sistema sim está preparado para atender até muito profundamente a questão de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.